grandes cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. E hoje com um grupo especial Mulheres em Pauta, que é a primeira mesa redonda de mulheres no rádio goiano e agora no formato da televisão. Mas antes de eu apresentar as minhas amigas para vocês, que vocês já conhecem, né? Mas também agradecer ao pessoal que nos acompanha aí no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se dar um like, né? Se inscrever e também ativar aí o sininho para poder receber as nossas informações em primeira mão. Ao meu lado, Edna Mendes, gestora pública, e também conosco, Ednamar Leres, advogada. Edna, seja bem-vinda. Olá, Blenda, muito obrigada, é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, né, doutora Ednamar. E agradecer aos nossos amigos, né, que nos acompanham, que está sempre conosco. Pode ter certeza, vai ser mais um programa bastante agradável. Ednamar. Oi, Blenda. Oi, Edna. Oi, telespectadores, muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos, como a Edna disse, vamos estar aqui discutindo assuntos pertinentes, muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fica aí ligadinho e não esqueça de dar o like aí no nosso canal, viu? Obrigada. Exatamente, Ednamar. Hoje nós vamos falar sobre uma pauta que é importante. Na verdade, todas as pautas que a gente trata aqui, parece que até é engraçado, né, Edna? A gente pauta aqui e a turma a nível nacional pauta de lá. Exatamente. Para nós vermos que a gente tem buscado realmente atualizações, tratar de assuntos pertinentes em todas as classes, em todas as, ou seja, seja classe social, seja a classe econômica, enfim. Nós estamos sempre buscando nos preparar e ajudar vocês a discutirem assuntos que movem o nosso dia a dia, né? Que traz a nossa vida todos os dias, o nosso cotidiano, né? Então, eu tenho estado, assim, bastante feliz, agradecida, por saber que a gente está no caminho certo. E só estamos no caminho certo porque vocês estão aí conosco, sempre nos ajudando, nos apoiando. Então, vamos embora, né? Vamos continuar, né, doutora? É verdade. E assim, e o interessante é que estamos sintonizados no mundo, né? Ou seja, não bem estamos atuais, retrocedendo, né? Mulheres antenadas. Isso, e estamos cada Pode vez ser outra mais. pauta. Verdade. E cada vez mais querendo evoluir, ou seja, buscar mais e mais a nossa ascensão, porque ainda temos muito ainda a conquistar. É fato. E jamais esgotaremos as pautas, né, gente? Não. Falou. Não tem como, né? A mulher está sempre muito... Nós somos atuantes, né? De uma forma ou de outra, nós somos aquele equilíbrio diário da sociedade. Então, a gente vai estar sempre antenada e assunto inesgotáveis. E a pauta de hoje é sobre, na verdade, não de hoje, né? Mas de toda essa semana, vai ser sobre intolerância. E aí nós vamos debater os tipos de intolerância, tá? A intolerância política e religiosa, a intolerância nas redes sociais, com as benditas fake news, né? As intolerâncias raciais e também sexuais, né? Olha, isso aqui é o mais interessante. E a gente começa numa pauta delicada, mas totalmente necessária. E lembrando que o nosso programa é para todos, viu? Mulheres, homens, mas o nosso foco é realmente o empoderamento feminino. A gente vê muita presença de programas de rádio, programas de televisão, com presença de âncoras masculinos, com convidados masculinos, debatendo política, economia, como se a gente também não soubesse debater política ou economia. Então, o espaço do Em Pauta é justamente para esse, dar o espaço para as mulheres terem voz e vez na nossa sociedade, mas buscando o equilíbrio, isso é que é o mais importante, sempre ponderando a presença masculina e a presença feminina. A gente só quer ser ouvida também, mas convidando a toda a família de uma forma geral
para poder estar conosco e debater assuntos que são importantes. Debatendo para que a gente possa chegar numa pauta mais importante do que tudo, que é a paz. É isso que a gente tanto busca e é o que o nosso, não só o nosso país ou a cidade, o estado precisa. Acho que o nosso mundo precisa de paz, porque já se perdeu muito em função dessa intolerância. Ou palavrinha complicada, viu? Complicada, difícil e sempre discutível, né, gente? É uma palavra realmente incômoda em todos os aspectos, né, Blenda? Ela é, por si só, incômoda. Eu acho que a intolerância, só de nós termos que estar discutindo isso constantemente, já mostra o tanto que ela é incômoda. Porque a intolerância, ela parte do princípio só de a palavra existir, sabe? É incrível. E aí a gente vem da base, né, a intolerância. Para nós que vivemos e buscamos tanto viver e querer um dia melhor, a maior intolerância vem daquele que, para quem tem o cristianismo como fonte de vida, ele foi a pessoa que recebeu o maior crime de intolerância, né? Que foi Cristo. Assim eu vejo. Então, realmente, não é fácil. É dia a dia, é difícil, e vem naquela palavrinha gostosa, né? Educação, Educação. Porque quem tem educação tem respeito. Quem tem respeito e educação, com certeza, é uma pessoa mais tolerante. Porque todos nós, não enganemos, todos nós, em algum momento, somos intolerantes. Eu digo, nós falamos isso já a respeito disso, nós às vezes somos intolerantes conosco mesmo, com a gente mesmo. Nós somos, às vezes. Você, às vezes, é intolerante com você mesmo. Então, eu acho que a intolerância é uma coisa complicada, né, doutora? É verdade. Eu vejo quando você fala que nós somos intolerantes conosco mesmo, tem dia que a gente acorda que não quer nem ouvir a própria voz, não é verdade? É verdade. Essa é uma forma de intolerância Também. com a gente mesmo. Só que, assim, existe o que a gente vai discutir, é aquela intolerância que é extremada, ou seja, que prejudica a sociedade É num radical, todo. né? Isso, que é a questão, assim, a intolerância, eu vejo, ela é uma capacidade mental, que nós perdemos a habilidade de reconhecer a opinião e a crença do outro. E aí, cada vez mais, a sociedade vai vivendo um caos e formando os grupinhos, né, os famosos 2-3 ali, 2-3 acolá, que divergem e aí vai chegando ao extremo. Quando a gente vê, a gente já percebe, já estamos no meio desse caos que, infelizmente, está a humanidade. Eu não digo só o nosso país, só a nossa cidade, só o nosso país, mas a humanidade em si. De uma forma geral, né? Porque a gente vê também a intolerância, porque você pertence a uma nacionalidade também. Né? Uhum. A gente já conhece, né, o famoso lá que argentinos não se dão com brasileiros não se dão com argentinos, e vem português que não se dá com outra nacionalidade. Agora pedindo socorro, né? E as pessoas fechando as portas. Isso. Né? Olha que intolerância. E aí vai se estendendo cada vez mais a humanidade. E aí perdemos o foco. O que é o foco? Nós, como cidadãos, pessoas, seres humanos, desenvolver o quê? A empatia. Se colocar no lugar do outro. O que eu não quero para mim, eu não quero o outro. Só que as pessoas, elas não têm mais essa consciência, infelizmente. E eu fico feliz porque a gente pode aqui discutir sobre isso e quem sabe, né? Propor uma discussão o aí do outro telespectador lado, né? que está ouvindo, ele acorda, porque todos nós somos passivos de erros, né? Mas Claro. uma hora a gente pode acordar e falar, realmente, eu não estou desenvolvendo essa empatia. Vou passar a perceber a minha atitude. E é isso, né? A proposta do nosso Programa. pauta, né? Do nosso programa, e que as pessoas se conscientizem. Até porque nada começa no radical, né? Ele chega ao radical, né? Tudo tem o Tudo que é seu passo a extremo passo. é perigo. É O perigo. extremo direita, extremo esquerda, radical ser de Deus. Então, tudo que é radical, tudo que é extremo, tem os perigos. Aí começam as divergências, aí começam as guerras, e a gente precisa de paz. Então, esse é o nosso intuito. Para a gente começar a debater justamente a questão das várias faces da intolerância, o desafio de conviver hoje, né? As opiniões divergentes, a intolerância na nossa sociedade, eu trago aqui para vocês um artigo que ele fala sobre os tipos de intolerâncias, né? Olha, a intolerância real é aquela que é referente a um caso concreto
com a pessoa física. A intolerância abstrata, que é aquela que não se refere a um caso concreto, atingindo de maneira geral um grupo de pessoas. A intolerância visível é aquela que discrimina direta ou explicitamente uma pessoa ou um grupo de pessoas. E a intolerância invisível, que é aquela que não é explícita, aparece velada em algum comentário ou, para piorar, em algum comportamento. Tenha também as menções negativas, que expõem, na verdade, a intolerância e, mais uma vez, o preconceito e também a discriminação. E também tem as menções que criticam a intolerância, o preconceito e a discriminação de forma neutra. Também são outros típicos, né? Tipos de intolerância. Então a gente vai de extremos, desde política, desde crenças religiosas, desde divergências de intolerâncias por gênero, né? E também por questões raciais. E a gente tem visto isso muito nas redes sociais. Como conviver hoje em dia com tantas formas de intolerância, com tantos subtítulos? Fica cansativo às vezes viver, não é, Edna? Eu acho que a intolerância invisível, né, ela é interessante, mas acredito eu que velada. eles dizem, né, aliás, a tolerância ela nasce de todos nós num comentário, e quando você não percebe esse comentário, você fez tanto aquilo que você já está sendo intolerante sem perceber. Então, é o que eu falei há pouco. Você não nasce radical, né? Você se torna radical a partir do momento que você não se dá e vai acostumando. Quando você vê, você tá uma pessoa radical. Nós estamos vendo isso aí hoje, né? Que tá assim, eu acho que nós nunca vivemos um momento tão difícil, tão extremista, como estamos vivendo agora, exatamente por essa intolerância, e ela se erradicou na sociedade, intolerância a tudo, né? Aí nós temos vários tipos, mas você vive, e não é assim, ó, diário não, é por segundo, sabe? Eu não abro minhas redes sociais quase. Por quê? Porque eu estou, me desculpa, enojada de ver as pessoas dizer assim, não faço isso e não faço aquilo, mas a amizade fica. Como que você consegue permanecer num grupo de amigos ou permanecer amigo de alguém se você o desrespeitou nas redes sociais? Então, me desculpe, isso não é amizade, isso é conhecimento. A amizade, você chama um amigo para razão, você discute assuntos, mas você não o desrespeita e não o agride por sua posição, seja ela qual for. Né, doutora Idlamar? É fato. Eu também concordo. E assim, tá difícil, Blenda, conviver. Não tá? Não tá. Tá muito difícil. Hoje as pessoas não te toleram por uma opinião que você tem, um ideal que você tem, né? Ultimamente, assim, eu ando enfrentando, eu digo até um preconceito, porque assim, a intolerância, ela gera o preconceito. Claro. E o preconceito, a discriminação. A discriminação. E aí vai indo, até chegar aos extremos. Pois aí a gente está subdividindo a nossa sociedade. Sim. Não, subdividindo a sociedade, as amizades, que foi a que a Edna colocou aqui, e principalmente a família. Ou seja, se você não fizer a vontade daquele lá membro da família, seja qual for o membro da família, ele já te separou, te jogou para escanteio. Então, a gente percebe assim uma intolerância extrema dentro da própria família. Porque as pessoas hoje, eu não sei assim, o que elas querem, esperam do outro, quer projetar nela o que ela queria ser ou o que ela faz, alguma coisa assim, no outro. E não vai chegar. Eu fico vendo assim, a divergência ela é tão fascinante, a pessoa ser diferente, que não robotiza. Pensa, todos iguais a você, Blenda. Não. Que chato. Todos iguais a você, Edna. Que chato. Todos iguais a mim, pensando como eu, agindo como eu. Gente, que chato. É a diferença que nos une. E as pessoas, hoje em dia, elas estão perdendo a capacidade de compreender essa diferença. E aí, ao invés de unir, estão desunindo cada vez mais. E aí a gente chega no que a gente está vivendo hoje. Uma sociedade cada vez mais individualista. As pessoas com 1 milhão de amigos, como diz a música do Roberto Carlos, mas só nas redes sociais. Hipocrisia, né, gente? Virtuais. Isso, são os amigos virtuais. Porque eu tenho 1 milhão de amigos. Mas na hora que você tá passando mal, na hora que você tá com depressão, na hora que você precisa socorrer, cadê?
Cadê o amigo? Isso, para darem palpite na sua vida, demais, muitos. Você posta algo na internet, né, na sua página, e tá com problema. Já começam a falar, ao invés de querer vir ajudar, oferecer Fato. um ombro. Então, assim, e isso é uma intolerância. Ai, tá muito complicado. Não é nem falar, né? Eles começam a julgar, né? Isso. Já te julga, já determina, porque ali já tem todo um promotor, só não encontramos... O juiz para dar já sentença. tem o juiz para sentenciar. Só não se encontra ali, nesse julgamento, o advogado de defesa, porque você não está presente, você já foi condenado. Sabe? Mais ou menos por aí. Que coisa absurda. Eu acho assim que triste, mas é nós realidade. carecemos de muita informação. Por quê? A informação faz, às vezes, a pessoa raciocinar. Porque, na verdade, o que nós vamos ver aí diariamente, e as redes sociais, elas são benéficas demais, mas trouxe essa hipocrisia. Tá? Isso não é ser amigo. Isso é conhecer pessoas. A amizade é uma coisa muito diferente. A amizade é um processo de construção. De respeito, né? E quando você constrói, tudo aquilo que você constrói, você faz da melhor forma possível. Você é o construtor daquilo. Você está preparando algo para ficar pronto. Então, construção. Eu duvido que alguém vai fazer uma casa para entrar debaixo, e ele vai pôr um telhado mais pesado que suporta as vigas. Tá? Então, não se constrói. Amizade é construção. E nas redes sociais nós temos muitos conhecidos. E o conhecimento que poderia se tornar uma amizade estão sendo estragadas, estão evitando que se construa amizades sólidas, que poderia até, no momento oportuno, serem pessoas que vá ajudar a sociedade em algum momento, elas estão sendo destruídas por intolerância. E muitas vezes assuntos que as pessoas não parou para pensar. Ele não leu o post, ele não foi lá no mural do outro para ver quais são as posições daquela pessoa em relação à vida de uma forma geral. Eles só trazem para o momento daquele assunto que ele já foi ler porque, com a opinião formada. Então, ele não quis pensar. E esse é o grande problema, é a hipocrisia de não buscar o conhecimento, não só do assunto, mas da pessoa. Poxa, vai lá, você já está se relacionando virtualmente com ela, então você tem acesso, observa, vamos ser mais pacientes, né? E outra coisa que eu vejo é o seguinte, quem já não apontou o dedo para uma pessoa, antes de conhecer a história de vida dela, fez aqueles julgamentos precipitados, né? E aí depois, quando conheceu, falou, nossa, não é nada daquilo que eu imaginava. E já fez já fez o preconceito da situação e já te queimou pra metade da cidade. Claro, porque a gente nunca guarda pra gente, a gente comenta, né, com a outra pessoa, é fato. O que me dá agonia, Dinamar, não conta pra ninguém, tô contando só pra você. Não é isso que acontece? Isso. Isso mata. Então, e aí o que acontece? Aí não há o respeito. E mesmo, olha, eu costumo dizer, a pessoa, às vezes, ela tem um certo comportamento, né? Vamos colocar aí dentro da nossa pauta mesmo. Se ela tem uma intolerância a alguma coisa, até nisso devemos respeitar. Por quê? Não sabemos como que foi a criação. A educação não vem de casa? A educação não veio de berço? Então, se eu estou discriminando aquela pessoa pela intolerância, calma aí. Claro que não tem como a gente estudar a vida de todo mundo, né? Não tem como. Porém, aqueles que nos rodeiam, que nos cercam, a gente deveria sim, é uma obrigação. Para quê? Para que nós não possamos estarmos enquadrados no grupinho delas de intolerantes, de discriminação. E aí a gente vai estudar, ver, olha lá, ela aprendeu errado. Entendeu? Então cabe a mim o quê? Criticar, vamos ajudar. Isso, vamos ajudar. Cabe a mim o quê? Olha, é assim, tentar mostrar. Porque a pessoa, quando ela já tem uma mente formada, né, uma personalidade, é muito difícil de transformar. Verdade. Então, e aí chega também o extremo da intolerância, porque diz assim, ela já está velha demais para aprender. Nunca está velho para aprender. Ou para mudar, né? Isso, para mudança. Nunca. Basta a pessoa, mas vem partir da própria pessoa. E tem pessoas que também querem colocar, enfiar na sua cabeça. Aí vem aquela frase existe, ridícula. Eu nasci assim, vou morrer assim. Isso. Ou eu nasci sem falar, sem andar,
Efeito Gabriela? Mais ou menos. E aí vem o respeito, eu tenho que respeitar. Eu cheguei aqui, Edna, é assim, assado, né? E eu vou explicar toda uma situação. Cabe você. Você decide que quer aceitar? Não. Se não quer, eu vou seguir a minha vida, gente. Dá e aí, licença, né? eu não posso ficar também te discriminando, te queimando pra outra pessoa lá na frente. Então, vamos mostrar. Em função das suas escolhas. Isso. Então, funciona aqui. Estamos aqui, debatendo esse tema. Intolerância. Você, ouvinte, está nos acompanhando e está entendendo o que estamos falando. Cabe a você perceber o que você é intolerante, o que você não tolera. E aí, você vai decidir mudar? Aí cabe de você. Eu não posso entrar aí na sua casa e falar, olha, Maria, é assim. Você tem que agir assim, porque eu já quero transformar a pessoa uma cópia minha. E não é assim que funciona. Exatamente. Né? E aí, como é que vamos ficar? Pra gente encerrar, que já estamos chegando ao fim do programa. Nossa, pai, A como gente passa volta rápido. amanhã. Porque o assunto é bom, É bom. e necessário. Mais do que bom, é necessário. Então, como que a gente fica? A gente se cala? A gente se omite? Jamais. Para poder viver nessa sociedade? Jamais, jamais. A gente busca alertar as pessoas de que o mal faz mal, primeiramente, àquele que busca ele. E outra coisa é o seguinte, não tem como viver bem se você não buscar entender e compreender. Porque a partir do princípio que a sociedade nasce na família, e ali tem que, para a família, vem dois seres diferentes, que tem que viver em união, em parcimônia, para que gere outras personalidades, outras pessoas. Então, como que fica? Nós temos que aprender. Nós viemos de pessoas diferentes. Então, nós somos pessoas diferentes. Vamos buscar entender que se nós tivermos um pai e uma mãe, e nós somos vários irmãos ou um só, um filho único, mas tem pessoas, eu conheço pessoas que têm 14 filhos, totalmente diferentes uns dos outros, e, gente, não tem coisa melhor do que estar em volta dos irmãos com as suas diferenças. Nós nos amamos independente de todas essas diferenças. Então, começa na família. A gente tem que amar a nós mesmos, primeiro, amar os nossos, e quando você ama, você respeita. Quando você respeita, você trata com carinho essas diferenças, mesmo discutindo elas, mas com carinho. E vem naquela redundância, e aí vamos lembrar da Tânia, vamos lembrar de tudo que a gente sempre fala. Educação é a base e o princípio de tudo. Até a próxima pauta, né? Até amanhã. Até amanhã. A pauta é a mesma, né, aliás. Só Até muda os amanhã. subtítulos, porque tem tantos, né? Mas Seguindo a intolerância, mas seus vários tipos. Tivemos temos que que fatiar em tantas, porque são tantas vamos intolerâncias. tentar tratar um pouquinho de cada, né, Dinamar? É verdade. E assim, não tem como a gente erradicar, acabar com a intolerância. Porque são seres diferentes. E, como a Edna disse, o tanto que é bom ser diferente, lidar, estar no meio de pessoa diferente, isso agrega conhecimento e crescimento. E aí, o que acontece? Não vamos nos calar. Vamos falar. Só que assim, o meu ponto de vista vamos amar mais as pessoas, vamos compreender, entender as dificuldades, e aí nós vamos chegar, não num nível excelente, que eu acredito que não vai acabar, né? Que desde que o mundo é mundo, a gente vê a intolerância. Porém, a gente pode diminuir, e a gente pode conviver melhor com as pessoas. Respeitando, porque o respeito é a base de tudo. Respeitando a sua diferença. Olha, o medo está tão grande com essa questão de intolerância que a gente teve caso em Anápolis de um vizinho reclamar do lixo na porta do outro e acabou morrendo. Então, a gente precisa tomar cuidado em tudo que a gente faz. Por isso que a gente está debatendo a intolerância, para ver se a gente pode dar uma minimizada em todas essas questões da nossa sociedade e, quiçá, a gente ter uma sociedade mais harmoniosa e voltar para uma sociedade coletiva e sair dessa sociedade individualista e cada vez mais zumbis. Porque nós estamos virando zumbis, cada um por si, olhando o celular o tempo todo assim, ó, para baixo, e cada vez mais, né, somos praticamente uns zumbis mesmo. Estamos assustados. É fato. Então, estamos precisando lidar com isso, e para lidar a gente precisa falar sobre. Edna Mendes, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Contamos com todos vocês aí, porque vai render, viu? Tenho certeza que sim. Edna Mar. Obrigada, Blenda, Edna, até amanhã. Obrigada por sua companhia aí, sua audiência qualificada, pegando a frase da minha amiga Blenda. E aguardamos você amanhã aqui juntinhos, tá? Aguardo. Bom, então amanhã a gente continua aqui com o grupo, né, Mulheres em Pauta,
trazendo sobre pautas importantes, e dessa semana é sobre a intolerância. Você não pode perder. Conto com a sua audiência amanhã. Até lá. Mulheres, cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te